CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CTPod. Estamos aqui na quarta temporada e a gente tá com a doutora Daiane novamente, agora estreando na quarta temporada. Que bom, né? Seja bem-vinda! Me sinto muito em casa já aqui e fico bem feliz de estar, conversando com o público que já segue o Sila, que sabe dos projetos de inovação e assim, hoje tem uma novidade muito especial, então eu dou as boas-vindas e agradeço por estar aqui para contar essa novidade. Meninas. Estamos bem animados. E a gente vai apresentar aqui um convidado especial que você trouxe pra gente. Oi, Rafa, tudo bem? Olá. Se apresente, conte um pouquinho sobre você, pro pessoal te conhecer. Bom, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todo o pessoal de casa, cumprimentar vocês, agradecer o convite, a oportunidade. Eu me chamo Rafa Barbosa, eu sou engenheiro, especialista em inteligência artificial. E tô vindo para cá para integrar esse projeto maravilhoso que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é a Genial, e trazer um pouco da inteligência artificial para esse trabalho lindo que a doutora Daiane faz. E é isso, queria agradecer a oportunidade e parabenizar também já pelo a quarta... Pelo quarto ano, A quarta temporada. Então, aí parabenizar vocês pela Muito quarta obrigada. temporada também. Obrigada. Então, assim, já achei, genial o nome, Genial, muito legal. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, Vamos voltar um pouquinho a história para o pessoal ir conhecendo vocês. Como que vocês se conectaram, como que vocês conheceram para chegar a ter um projeto juntos aí? Então vamos lá, Vocês sabem que a questão do mapeamento genético, eu sou encantada pelas possibilidades, o quanto conhecer o nosso mapa e saber as nossas informações genéticas, ele pode transformar as nossas realidades, a saúde. E assim, eu sempre falo, hoje nós conseguimos transformar. Daqui a pouco virá a revolução, Vai ser uma revolução e vai ser um novo conceito de saúde. E quando eu me deparo com o mapeamento genético, eu sempre penso que a gente tem vários assistentes virtuais para, quero chegar em determinado lugar, qual que é o caminho para chegar até lá. Eu tenho essas assistentes virtuais, Eu vejo o meu menino, ele usa muito a Alexa, assim, porque ele tem muita curiosidade, então ela virou minha assistente de coisas que eu não sei responder também. E assim, a gente pergunta e consegue esse direcionamento a partir das informações, quando a gente dá um Google mesmo para saber sobre questões de saúde, e nem sempre essas informações elas passaram pelo crivo necessário para chegar até nós. Então, às vezes você pergunta, estou com dor de cabeça, Ele pode dizer assim, que pode ser um desconforto gástrico até um câncer cerebral, para te dar essa informação. Perigoso dar um Google então, nos logs. A gente pergunta as coisas nessa expectativa da resposta, mas essas assistentes elas podem ser muito bem organizadas e eu almejava, sonhava um dia em que nós poderíamos fazer esse questionamento sobre as nossas informações genéticas para um assistente assim. Porque hoje, quando eu pego esse laudo, eu faço a interpretação, então você, Ana, fez o teu teste. Eu vou olhar e vou falar assim, olha, o melhor horário para o sono, alimentação, atividade física, mas ainda depende do profissional fazer essa interpretação e esse não é um conhecimento acessível a todos os profissionais. Então, muitas vezes ele chega no profissional, levou o seu laudo, o seu teste e não consegue entender o que são os norteadores. E aí, eu já vinha nessa expectativa, com todo o trabalho desses anos na interpretação, de quando seria possível essa assistente. E eu já tinha dialogado com várias pessoas, passando a ideia, achavam a ideia legal, mas não viam assim, como que vai esse desenvolvimento. Aí foi em abril, eu estive aqui contando da minha viagem para a África, que ia falar, lá na África do Sul, sobre saúde de precisão. Quando eu estava voltando, o Rafa me escreveu, falou, olha, doutora, a gente podia conversar, eu trabalho com inteligência artificial, nós temos um amigo em comum que é o Jean Alessandro, que trabalha no mundo da superdotação. E ele já tinha dito para nós dois, vocês têm que conversar,
Porque o tempo, Daiane, que você leva dessa interpretação, porque assim, é um Big Data. São muitas informações. Então, dentro do meu limite pessoal humano com o meu conhecimento, eu faço os norteadores que são possíveis. Mas essas informações, elas podem ser muito aproveitadas, elas podem ser muito consideradas nas condutas dentro das especialidades. E aí, nessa conversa, nós fomos, assim, alinhando, né, o que era possível e... né, o Rafa vai contar como que foi para ele, mas o encantamento dele em saber dessa possibilidade de entender o que era esse projeto foi assim, de cara, que a gente viu que o projeto poderia caminhar para que a gente consiga fazer a informação, a acessibilidade à informação genética, né? A democratização de uma informação que é nossa, que é um caminho e é um passo essencial para a saúde de precisão. Aí você quer contar o próximo passo? Gostaria sim. O que acontece? Hoje, a maioria das pessoas elas estão acostumadas a utilizar a inteligência artificial para fazer as suas consultas, né? Mas uma verdade é que toda inteligência artificial, e principalmente todas essas que a gente usa comercialmente, elas são treinadas com uma base de dados enorme, mas que a gente não tem conhecimento de qual informação que está lá. E a inteligência artificial hoje ela ainda não tem a capacidade de sozinha tomar a decisão ou escolher qual é a melhor informação que está ali. Então, por isso nós decidimos que o melhor caminho para esse tipo de saída, para ter uma saída que seja satisfatória tanto para o cliente quanto para o profissional de saúde, seria ter uma inteligência artificial treinada especificamente para esses dados, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma saída de um sequenciamento, nós estamos falando de praticamente 18 milhões de linhas de informações, né? Então, isso para qualquer profissional, para qualquer ser humano, acaba sendo um valor muito absurdo. Então, com esse intuito da gente conseguir olhar cada vez mais informações, blocos de informações cada vez maiores e encontrar relações ali que façam sentido, né? Então, para isso nós estamos desenvolvendo essa inteligência artificial. Nós não batizamos ainda, né? Mas pensamos em chamar de cura, né? Que vai trabalhar ali por baixo do sistema da Genial e que vai ajudar os profissionais, seja os profissionais da área da saúde ou os próprios clientes finais a identificar, a conseguirem conversar com o seu teste. Então, assim como a gente está conversando hoje, né? Hoje eu tive a oportunidade de receber a leitura do meu teste, né, de DNA, e a possibilidade de você poder perguntar diretamente para uma inteligência artificial. Então, eu tenho algum problema para dormir? Ou, por exemplo, eu tô pretendendo emagrecer. Tem alguma coisa no meu teste, no meu exame, que eu deva considerar? Ou seja, facilidade em algum ponto ou dificuldade em algum ponto que eu deva considerar? Então, é justamente com o intuito de aproximar a tecnologia e trazer isso para os dias atuais, né? Para fazer com que as pessoas consigam realmente extrair o máximo, tanto do teste, né? Quanto para ter uma qualidade de vida maior, né? E assim, foi um processo, meninas, que quando eu comecei a conversa com o Rafa, eu tinha todo um cuidado porque eu falo em personalizar. O DNA de cada pessoa é único, é exclusivo. Eu tenho todo um cuidado com essa informação. Eu sempre falo, é um privilégio você poder acessar aquilo que é a essência biológica da pessoa. Ela vai ter a sua essência de identidade, mas a biológica, elas me confiam. Então, quando nós começamos a dialogar, eu pensava assim, tá, mas será que nós conseguimos desenvolver isso que mantenha esse processo de personalização, dos cuidados com essa informação? Então, no começo, eu fui meio resistente, assim, falando, olha, quem é essa pessoa que quer fazer a parceria pra gente? E eu já tinha buscado, né, pessoas que pudessem viabilizar esse projeto. E quando nós começamos a falar com o Rafa, assim, ele tinha esse mesmo propósito de fazer com que a saúde chegasse às pessoas de uma forma de pegar essa inteligência e levar a ela, trazer esse acesso à informação. Ele falou, olha, doutora, geralmente eu dou nome para um projeto, e aí eu falei, eu não sei o nome desse projeto, né? E de repente ele manda lá, Genial.
né? E o all de todos. E era isso exatamente o nosso propósito em comum ali, colocar a genética, essa informação, para que todas as pessoas consigam, né, numa primeira fase, essa acessibilidade em relação ao conhecimento. Então, você fez um teste e você consegue acessar, e também o caminho que nós temos para fazer aqui no Brasil dessa acessibilidade financeira, né, de poder levar essa forma que é construída olhando para a nossa população, que é feita aqui no Brasil. Hoje tem um encargo que vai porque os exames quase todos vão para fora, a gente não tem um volume significativo. Hoje, por exemplo, aqui dentro do parque, a gente tem maquinários que poderiam estar fazendo isso, mas a gente não tem o volume que torne acessível financeiramente. Então, ainda os testes no Brasil, na sua grande maioria, vão para fora. Isso encarece o produto. Isso não... Então, é uma jornada Exatamente. que nós estamos percorrendo com a Genial, e ela começa assim com todo esse propósito, né, com todo o nosso objetivo e construção, e que nós esperamos, né, Rafa, que logo esteja aí disponível. Em poucos meses aí, no máximo, né? Não vamos dar uma data, né? Mas vamos dizer meses, né? Em Sim. alguns meses. Tá pertinho aí. Já tá pertinho. Nossa. Então, tanto o médico quanto a própria população, que nem você comentou ali, de poder a pessoa mesmo compreender. Exatamente. Qual que é o nosso objetivo, né? Imagina que no futuro você vai ter à sua disposição o seu teste, e aí digamos que você vai fazer um exame qualquer. Você vai levar o seu teste para o profissional e ele vai abrir lá na hora. Mas dependendo da qualificação desse profissional, muitos profissionais a gente percebe que tem dificuldade no entendimento, na interpretação ali dessas informações que estão ali. Então nada melhor que ter um chat GPT, digamos assim, mas que você converse com o seu teste. Então tanto o profissional como você vai poder ali e dizer, olha, ela está reclamando de dores na cabeça. E aí se tem alguma informação ali, se tem algum gene ou uma variante, que ele já vai descobrir ali, já vai saber como intervir, qual a maneira correta de intervir para o seu caso, né? Porque hoje o tratamento também ele acaba sendo padronizado, né? Ele é um mesmo atendimento para todas as pessoas, independente do quadro da pessoa, né? Então, se você chega com dor de cabeça, o atendimento ele vai ser o mesmo para você. Ele vai olhar lá, ele vai te receitar um remédio, mas ele não sabe exatamente o que ocasionou isso, né? E talvez essa informação esteja presente ali e não sendo usada hoje, né? E aí ele vai passar a ter essa possibilidade, né? É como se fosse um mapa, né? Como se você levasse o seu exame, toda vez que você fosse para um atendimento, você levasse um mapa de quem é você e todas as suas características, né? E vocês falaram então que essa inteligência ela precisa ser alimentada, né? E também tem essa questão da acessibilidade dos testes, porque ainda é uma questão que no Brasil é um pouco mais difícil. Então, como que vai ser alimentado mesmo nesse começo? Tem algum banco de dados que vocês podem ter acesso, assim, que seja do cenário nacional? Ou vocês vão começar alimentando com esses testes que a Genitores já realiza? Excelente pergunta. Nós começamos o treinamento com os testes, com os exames que nós já tínhamos, né, na nossa base interna, mas para fazer esse treinamento não basta só as informações do teste, nós precisamos da correspondência de cada gene, de cada alteração ali, né, que geralmente se apresenta. Então existem alguns bancos de dados que são bancos de dados mundiais, que são super considerados, né, pela comunidade médica e já são consultados também. Então nós estamos utilizando esses bancos, né? Ainda não fizemos essa primeira integração, mas o primeiro banco que nós pretendemos integrar é o DB-NSP. Que esses bancos, nós temos hoje depósitos dos grandes projetos que já acontecem. O Lavos, que é um estudo norte-americano, tem os projetos na Europa. E na nossa população brasileira, isso, né, já foi tema de alguns podcasts aqui, nós ainda não temos grandes projetos. O Genomas Paraná, o Genomas Brasil, o Genoma SUS, são todas iniciativas para conhecer a nossa população. Mas a nossa população, isso, né, de prática de resultados em clínica,
50% europeu, 60%, 30% afro. Nós temos essa miscelânea, essa miscigenação. Então, muitas informações que são metabolismo da vitamina D. Eu tenho um gene que faz essa rota e ela já é conhecida. Então, nós não precisamos necessariamente do conhecimento da nossa frequência populacional para já entender que o metabolismo dessa droga, desse remédio não vai estar funcionando. Quando que nós temos um gap? Quando a população tem uma descendência ameríndia, que talvez aqui nós temos enzimas que vai aparecer lá como indefinido, porque é uma população que ainda não é compreendida se a atividade é alta ou baixa, porque e isso geralmente essa informação vai nos contar que ainda não foi triada. Mas essa pergunta que você faz, nós vamos ter um banco nacional, de certa forma esse produto traz o conhecimento da nossa população, e quando nós associamos a IA a isso, nós temos um diferencial que é assim, atrelado a essa informação genética vem a informação clínica, para que a gente entender, e os projetos populacionais eles fazem isso, quem está participando do Genomas Paraná tem que responder todo aquele questionário, e essa forma já aplicada do conhecimento, ela é possível hoje, e nós vemos pelos resultados dos pacientes, pelos bancos internacionais, e esses bancos, em sua maioria, eles são bancos públicos, os quais nós vamos conseguir integrar e fazer essas consultas do banco de informação. Na inteligência, a todo momento a nossa discussão é que ela não vai estar conectada de uma forma geral para pegar todas as informações, porque aí nós corremos o risco lá, que a gente falou de consultar o Dr. Google. Então, não necessariamente que vai ser a consulta aos pacientes que já passaram comigo, mas no know-how do que é o meu método. Então, hoje, esse método está sendo ensinado e as saídas em relação a desfecho, essas características genéticas já bem estruturadas, elas estão sendo acionadas para que a IA compreenda o processo. Então, é colocar a forma que eu interpreto para que ela faça essa interpretação e esse conhecimento, e nós vamos ter que fazer isso por blocos, por partes, porque todo o processo vai ter que sempre demandar essa revisão, e aí a equipe que está trabalhando hoje visando esse resultado, essa precisão, a qual eu tenho todo uma exigência, Eu falo assim, para cada característica que vai sair, nós temos que ter muita certeza da validade dela, de que aquela orientação para o paciente é algo que ainda, nós falamos assim, o profissional dá o respaldo para aquela informação, Sempre o especialista, quando ele conseguiu interpretar e quando ele conseguiu acessar, porque aqui, quem está nos ouvindo, tem gente que já fez o seu, ao do Rafa, hoje eu passei para ele, é um PDF. Aí ele lembra lá, eu lembro que a Daiane me falou, a doutora me falou sobre alergia, mas eu não lembro se é amendoim ou é ovo. Daí a pessoa tem que pegar o PDF lá, procurar, ele pega e deixa pra lá. Às vezes são coisas assim que, se você não tem um assistente virtual pra te responder, eu tenho gente que às vezes é sexta-feira à noite, doutor, eu tô aqui na farmácia, é a vitamina A ou D que não dá. Então, que comida... E assim, a assistente virtual vai ter essa função de estar relembrando também aquilo que já foi orientado e passado como conduta. E uma outra grande vantagem também seria a seguinte: imagina que se hoje você faz um teste, você recebe um PDF. Só que a tecnologia e a área da saúde ela está em constante avanço, A todo momento a gente descobre novas variantes, a gente descobre novos genes, novas funcionalidades. Então, com esse sistema, ao mesmo tempo em que essas descobertas forem ocorrendo e a gente for alimentando, treinando a IA, então o seu teste ele passa a ser cada vez mais completo. O mesmo teste, Não vai ser necessário que você faça um novo teste. Vai sempre se atualizando. Vai sempre se atualizando. E, Rafa, eu queria que você contasse um pouquinho, você falou que agora está vindo para Guarapuava, vai estar por aqui no nosso ecossistema. Conta um pouquinho para nós como que foi a sua entrada focada na área da inteligência artificial e como que você vê essa vinda aqui para nossa região agora. Olha, assim, esse termo inteligência artificial, apesar dele ser um termo novo, essa área de estudo, ela já vem de muito tempo atrás, Então, na verdade, eu trabalho com Big Data e Machine Learning, que era como a gente chamava antigamente. Aí, por conta desse projeto maravilhoso, decidi que era o que fazia sentido, Era a aplicação máxima para isso que eu fazia, E eu não pensei duas vezes, falei, olha, isso faz muito sentido, é o que eu quero fazer, é onde o serviço que eu presto
vai ser bem aproveitado, né? Vai ser melhor aproveitado. Então não pensei duas vezes, juntei minhas coisas, né? Fizemos um planejamento e estamos de mudança para cá justamente para estar mais próximo da doutora, para estar mais próximo da nossa equipe, né? Construir uma sinergia maior, né? E do parque também, né? Porque a gente sabe a importância, né, do E do Zila. parque, né? E do parque, principalmente do parque, né? E sobre a história com a inteligência artificial, né? Eu trabalho já desde 2020, foi as primeiras vezes que eu tive contato com a inteligência artificial, já chamando inteligência artificial, né? Aí atuei com diversos projetos de reconhecimento facial, projetos de automação, também um projeto ligado com a Bayer, né? Que é uma, não sei se eu podia falar o nome comercial aqui, mas trabalhei em um projeto com eles também. E o que acontece, como eu falei, não é novo, né? Então hoje todo mundo que pega o Waze ali e bota o endereço é uma inteligência artificial que está fazendo essa entrega. Da mesma forma, quando você faz uma busca num buscador, é uma inteligência artificial que faz a avaliação para saber qual o melhor site que se relaciona com a sua busca, né? Então não é novo isso, né? A gente só está fazendo o quê? Só estamos trazendo para esse lado de cá, né? A gente sempre costuma acompanhar a tecnologia e ver ela acontecendo em lugares distantes de nós, né? E a pergunta que eu sempre faço, o desafio que eu sempre trago para mim mesmo é o quê? É como que eu trago essa tecnologia e eu uso ela hoje. E eu aplico ela na melhoria dos meus processos hoje, né? Então é isso. E hoje a gente vai estar recebendo o meetup de vocês, né? Pro pessoal de casa, quando o episódio sair, o evento já vai ter acontecido. Mas eu queria saber, então, quais as expectativas, o que a gente pode esperar dessa roda de conversa de hoje, que vai unir a saúde e a inteligência artificial. Aqui vocês já deram um gostinho pra gente do que é genial. Mas e pros convidados, o que eles podem esperar de hoje? Quando o Rafa falou assim, ó, a inteligência artificial com esse nome, ela, né, tá tomando um espaço e cada vez mais se ouvindo falar de IA. E é muito comum em quem fala da inteligência artificial falar assim, a inteligência artificial no futuro vai acabar com algumas profissões, vai substituir o profissional. E para o profissional da saúde, eu recebo muitas ofertas assim, porque o profissional da saúde é aquele profissional que ele fez toda a sua formação para atender as pessoas, e aí ele chega e ele tem que montar a sua clínica, ele tem que administrar agenda, consulta. Então ele acaba se tornando um gestor e administrador na hora ali, né? E então o que eles oferecem é assim, olha, usa uma IA como gestora, usa uma IA para automatizar as mensagens do WhatsApp. E não tem necessariamente toda a conversa, né? O que nós falamos na saúde hoje é muito do quanto as pessoas estão buscando informação, inclusive esse conceito, né? O paciente. O paciente é aquele que espera do profissional e não necessariamente aquele que vai com a troca. E com essa acessibilidade à informação, eu já chego... Olha, eu vejo assim, as mães quando chegam para falar dos seus filhos com uma condição como o autismo. Aquela mãe, ela é especialista no seu filho. E ela chega para dialogar com o profissional. E o profissional que está ali, ele passa a ter essa relação que é uma relação participativa. E até por isso, né, falando em saúde de precisão, a saúde de precisão, ela é esse conceito, onde você é um dos atores envolvidos, e quando é a tua saúde, você é o ator principal. O profissional da saúde é o coadjuvante no teu processo de saúde. Então, como que nesse processo, nós como profissionais de saúde, entendemos que a ferramenta que o profissional que está lá do outro lado, que traz uma tecnologia, uma informação, e que não está compreendendo na sua totalidade das nossas especificidades técnicas, como que a gente faz esse meeting para a IA vir a nosso favor? Então, quando eu ouço isso, que ela vai acabar com algumas profissões, eu lembro o período que morei em Estocolmo, na Suécia. Lá não tem catador de lixo na rua, assim, né? Tem as garras mecânicas, as pessoas colocam no lugar certo e vai jogando. E essa profissão não tem, as pessoas estão, né? E aí pensando, esse trabalho é primordial para limpeza, de manutenção. A gente viu a importância desses profissionais quando foi Covid, né? Pandemia. Só que quanto nós temos a entregar do nosso conhecimento para a resolução de outras situações. Quem passa por um processo de diagnóstico,
tempo se leva para um diagnóstico, a cura de câncer. Olha, na saúde, a dor que nós temos são dores verdadeiras, e quando que nós vamos colocar a nossa inteligência para resolver esses problemas? Então, para mim, às vezes soa quase como uma piada falar que vai acabar o profissional, quando olha as mazelas que nós temos e estamos caminhando como crianças para resolver. E nós vamos pegar essa inteligência e vamos pensar em acabar com os profissionais, ou nós vamos pegar como profissional e começar a perguntar para elas para que, enfim, elas me ajudem a resolver os problemas? Então, é essa a expectativa de trazer as dores, a realidade do profissional, e ele fala, olha, o meu problema nessa área é esse, porque quem está no processo de desenvolvimento, ele não conhece necessariamente as nossas dores como profissional. Então, aqui nós queremos, nesse momento, a Meetup tem, né, essa filosofia de participação, de diálogo, é dialogarmos isso do como nós queremos conduzir esse processo de inteligência artificial, se é para ela resolver os nossos problemas ou é para nós usarmos ela como ferramenta no nosso dia a dia. E lembrar também, né, que a parceria da tecnologia com a saúde, ela já vem de muito tempo, né? Então, a maioria dos profissionais, né, da área da saúde, eles já estão acostumados a lidar. Então, por exemplo, você tem o aparelho de raio-x, você tem o aparelho de ultrassonografia, você tem a tomografia computadorizada. São todas tecnologias ali, né? Em que em algum momento esses profissionais, eles tomaram a decisão e eles escolheram. Eles entenderam que, utilizando esses métodos, o trabalho deles seriam otimizados, né? Eles teriam resultados melhores, né? E é justamente reforçando essa parceria, né, que essa união continue por muito mais tempo, né? Perfeito, eu acho que a gente deu, né, um panorama bem legal, a gente tá bem animado pro evento, então vocês podem ter mais contato, depois a gente vai lançar como que foi esse meetup, esse encontro, e sejam bem-vindos com essa nova ideia aí, genial, muito bom. E acho que vai sair frutos muito legais aí, é uma ideia muito boa e que vai, que nem vocês comentaram, né, a dar mais acesso e que as pessoas de fato consigam compreender esses resultados magníficos. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação da Emily. Obrigada, um prazer conversar com vocês, e é sempre muito bacana discutir os panoramas que Guarapuava e região estão tomando, né? A gente vê que o nosso desenvolvimento, ele tá num patamar assim muito avançado, e principalmente em saúde, né? Que é uma coisa muito importante para o nosso futuro, então muito bacana receber vocês. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado, nós que agradecemos. E esperamos estar mais vezes aqui, né? E eu gostaria só de lembrar, assim, que às vezes me perguntam, Rafa, o que é inteligência artificial para você, né? E eu costumo dizer que, assim, existem descobertas e existem invenções, né? Então, a inteligência artificial, eu gosto de imaginar ela como uma invenção e não como uma descoberta. Assim como um telescópio, por exemplo. Um telescópio é uma invenção, que através dele, você olhando, é possível se fazer descobertas e ir muito mais longe, né? Então, para mim, a inteligência artificial é isso, é como se fosse um instrumento que você vai olhar, que os profissionais vão olhar e fazerem novas descobertas com base nisso. Então, o meu convite é esse, para que a gente venha para o lado de cada tecnologia, e ao invés de a gente ficar passivo, esperando para aprender como usar, que a gente comece a imaginar como ela deveria ser. E eu agradeço pelo convite e também por toda a parceria, né? Essa meetup que está acontecendo hoje é graças a esse propósito que o Sila tem de levar o conhecimento, a informação. Então são esses espaços onde a gente cria uma cultura de saúde e inovação, levando tanto para o profissional quanto para a população buscar essas formas de transformar a saúde. Então a importância que o parque tem nisso, na cultura de conscientização e levar a inovação para todas as pessoas. E também nessa quarta temporada, esse foi o episódio 1 da Genial, né? Marcando aqui com meu sócio o começo de uma história qual nós vamos querer voltar muitas vezes. Não, muito bom. E a gente já vai ter toda a trilha, entendeu? Conforme vocês forem avançando, a gente vai atualizando. Perfeito. E aí é legal que depois vocês conseguem olhar e ver todo o projeto, como foi crescendo. Perfeito. Contem sempre com o parque e com o CT Pod. Perfeito? Obrigado. Então esse foi mais um CT Pod. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. CT Pod. Conhecimento
tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.